teve algumas lutas também, mas também foi um ano de vitórias. Consegui manter meu emprego no meio dessa pandemia, consegui pegar a chave do meu apartamento e tive uma notícia super maravilhosa que vou ser pai. E é isso aí, que Deus te abençoe em 2021. Eu me lembro que no último CREA, em 2019, no finalzinho do ano, a minha vida profissional estava uma bagunça. E eu lembro, eu tenho a imagem muito clara do pastor falando assim: cuida das coisas de Deus, que Ele cuida das suas coisas. Naquele momento eu decidi, falei, eu vou cuidar das coisas de Deus. E 2020 foi essa coisa toda, que você já sabe o que aconteceu, né? Pandemia e tudo mais, tudo mudou, menos a forma da gente atender as demandas da nossa casa, da nossa igreja, ou seja, de Deus. Então, naquele momento de desafio, eu mantive o foco e de realmente cuidar das coisas de Deus. E o que Ele fez na minha vida foi algo extraordinário. Os planos que eu tinha foram... O que aconteceu mediante os planos que eu tinha foi muito maior. Foi muito maior de forma da gente ter que correr para conseguir segurar tudo. Então, resumindo, foi isso que aconteceu. Naquele momento que eu decidi cuidar das coisas de Deus, Ele realmente, sendo fiel a mim, mesmo quando nós não somos, Ele cuidou das minhas coisas também. E para esse próximo ano que vai entrar, é continuar esse trabalho, é buscá-lo cada vez mais, não como forma de barganha, mas com reciprocidade, com um amor por Ele, porque Ele nos ama e Ele insiste em nos dar provas do seu amor todos os dias. Amém. Em 2020, nesse ano desafiador, com toda essa pandemia e tudo, meu filho ficou desempregado e, de repente, no meio do ano, ele consegue um outro emprego. E agora, nesse finalzinho de ano, minha nora, que estava desempregada também por causa da pandemia, começou a trabalhar novamente. E isso é o agir de Deus na nossa vida. Esse ano foi algo assim que aconteceu comigo, sobrenatural, em relação a muitas coisas, mas uma coisa também ficou bem nítida no meu coração, que foi a provisão de Deus na área financeira da minha vida, em relação a empreender. Alguém acreditou em mim, alguém me chamou e junto comigo falou que era para eu fazer aquilo que Deus já tinha colocado em minhas mãos, que é um talento, né, que eu tenho de fazer doces. E assim o Senhor, Ele me preparou durante esse tempo de pandemia. Eu em casa, eu comecei a fazer bolos, doces, e uma amiga minha chegou e disse para mim que já iria pagar o primeiro bolo. E assim foi. Dali eu rompi com alguns medos de empreender, e assim o Senhor me surpreendeu maravilhosamente, sabendo que foi um desafio, porque a gente depende de outras pessoas. Eu dependi realmente do Senhor, naquilo que Ele foi me direcionando. Como eu ia acreditar que no meio de um caos eu iria realmente viver o sobrenatural de Deus? E eu vivi o sobrenatural de Deus através da Delícias Líbanos. Quando você não tem dinheiro, as pessoas não têm nada, mas eu, a cada mês, Deus foi me surpreendendo, e hoje a gente tem a Delícias Líbanos para abençoar os nossos irmãos, abençoar as pessoas que vêm até nós. E eu só agradeço ao Senhor, porque estar nessa casa, viver os milagres que o Senhor tem colocado na nossa vida enquanto família cristã, família física, o Senhor tem sido muito bom para mim e para o meu esposo. Então eu louvo o Senhor por eu ser Atos 29. Em maio, no meio da pandemia, eu tive que ser socorrida às pressas, né, no hospital, com muitas dores, e até o momento tudo muito conturbado, né? A gente pensava que poderia ser o Covid, e fiz uma tomografia e veio que era uma apêndice. E eu fiquei muito preocupada naquele momento, né? Eu sozinha, e tive que ser operada às pressas. Até o momento
eu entrei no centro cirúrgico e o que foi muito interessante nesse dia, que estava tendo as lives, né, da nossa igreja, da Atos 29, e era à noite. Justamente nesse dia, a live foi trocada para meio-dia. E nesse dia também eu já estava lá internada, pois a minha cirurgia ia acontecer a partir de 5 horas da tarde, que ia chegar o cirurgião. Ou seja, foi um motivo muito grande de gratidão a Deus, né? A igreja toda orou, graças a Deus, não era Covid, era apenas um apêndice. E naquele momento, logo assim que eu acordei, eu percebi que demorou muito, né, a cirurgia, porque a cirurgiã falou que era uma coisa assim simples, e eu percebi que não foi. Depois de 2 dias, eu fui... a médica chegou para mim e falou, a sua cirurgia foi muito complicada. E por sorte, não deu infecção generalizada. Eu falei, foi sorte não, foi Deus, porque naquele dia estavam todos lá na oração, né? E eu só tenho motivo de agradecer mesmo pela minha vida. O ano de 2020 foi meio controverso. Quando reduziram o meu salário, minha renda aumentou. Quando eu perdi benefício, a Lília ganhou um aumento. Quando a gente ficou doente, nós fomos curados. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E a célula online explodiu em 2020 também. Foi bênção pura. O ano de 2020 foi o ano que o Senhor realizou muitos sonhos na minha vida, na minha família. E o maior deles, sem dúvida, é o meu filho, que está vindo aí. Essa com certeza foi a maior bênção que o Senhor nos deu nesse ano de 2020. E a gente viu ainda o Senhor agindo em relação até a isso, né? Em relação ao nosso filho, o Senhor mudando a história da nossa casa. Nós temos uma loja, né? O Algo Legal, que a maioria já conhece por aí, já ouviu falar em algum culto, pelo menos. E nós vimos o Senhor abençoar de uma forma extraordinária. A gente começou a vender de uma forma que nós nunca imaginamos, no meio da pandemia, quando a gente achava que tudo seria muito mais difícil. A gente viu o Senhor agindo e hoje nós estamos com uma loja bem mais... Vai cortar depois, né? Hoje nós estamos com um fluxo de vendas assim que a gente nunca imaginou. A gente está com um número de seguidores no Instagram que a gente nunca imaginou. A gente começou o ano com 500 seguidores e hoje a gente tem mais de 30 mil. E realmente a gente só consegue ver o Senhor nos abençoando durante todo esse ano. 2020 pode ter sido um ano complicado para muitos, mas graças a Deus, para mim foi um ano de bênçãos. 2020, em março, tudo fechado, eu ia casar. Caramba, e agora? O que vai ser feito? O meu celebrante, em um dado momento, não ia poder celebrar meu casamento. Caramba, e agora? Mas Deus sabe o que faz. Deus providenciou para mim a restauração do meu celebrante. Ele pôde estar conosco um dia. Foto, inclusive este que está filmando agora, foi o cara responsável no amor em me fornecer a fotografia do meu casamento. Maquiagem também, nós tivemos no amor também. Deus agiu em nosso favor em plena pandemia. Mas tudo fechado. Na época do nosso casamento, as coisas relaxaram e nós conseguimos fazer o nosso casamento. E eu te digo mais uma coisa, 2021 vai ser muito melhor. Eu tenho uma palavra para você. Se em 2020 você ficou chateado, prostrado por alguma situação, em 2021, firmado na palavra, você vai ser imbatível. E além de estar firmado na palavra, eu queria te falar outra coisa. Em 1 Samuel 16 a 18, fala que estavam procurando Deus mandou buscar o rei. E, por certo, era Davi, e onde ele estava? Trabalhando. Irmão, 2021, firmado na palavra, trabalhando, você vai ter um 2021 excelente, de qualidade. Então creia nisso. 2020 foi bênção para quem estava
nadando em águas profundas. Quem estava lá embaixo não estava reclamando em terra firme. Agora, no 2021, firmado na palavra e trabalhando, vai ser excepcional. Um beijo, que Deus te abençoe. Esse ano de 2020 foi um ano muito desafiador, mas foi um ano onde nós vimos a presença de Deus nitidamente no meu lar. E uma das maiores bênçãos que aconteceu comigo, porque eu pude estar mais perto da minha família. Sou recém-casado e eu pude conhecer mais minha esposa, ter saúde na minha família, no meu lar, e isso foi uma coisa excepcional. E sem contar que todos os dias tivemos a provisão de Deus. Salário cortado pela metade, mas nada disso nos abalou, nada disso fez a nossa fé esmorecer. E aí aquele versículo, né? Se Deus cuida dos lírios, dos campos, o que dirá que não fará com a nossa vida, né? E assim Deus fez. Então você que está ouvindo isso, você que está escutando, creia que se 2020 foi um ano muito legal, 2021 vai ser perfeito, até porque estaremos firmados na palavra. Ó, um beijo no seu coração. Tá agradecendo a Deus por diversas bênçãos que Ele proporcionou a gente em 2020, e uma delas foi a gente trocar de carro de novo. Em meio à pandemia a gente trocou de carro, para ver como Deus é tão bom com a gente, né? Nos honrando sempre. E agradecer também que a Thaís vai tirar a habilitação para poder dirigir esse carro. Então, isso é uma das bênçãos que Deus concedeu, né? Se a gente fosse fazer uma lista, a gente ia ficar gravando aqui muito tempo, mas agradecer a Deus por isso, esse momento que Ele proporcionou pra gente. Valeu! 2020, um ano que para muitos foi desafiador, um ano de incertezas, mas também foi um ano de muita manifestação do amor de Deus em nossas vidas. E eu tenho muitas bênçãos. Se eu ficar aqui, eu vou ficar a noite toda contando bênçãos recebidas em 2020. Glória a Deus, eu agradeço muito ao Senhor, porque em 2020 o Senhor abençoou muito a minha família, né? Coisas que nós achávamos impossível de se realizar, Deus operou e nos deu bênçãos extraordinárias. Então eu peço que 2021 você esteja sensível à voz de Deus, o que Deus quer para você, e que você terá muito sucesso. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós obedecemos ao Senhor, grandes coisas Ele faz por nós. Esse ano de 2020 foi um ano que eu fiquei muito mais próxima de Deus, e eu recebi uma bênção, né, que é o meu filhinho, que está para vir agora em 2021. 2020 para mim foi um ano de cura, de restauração e de aprendizado. Para mim foi o ano da fé, onde ela cresceu, foi esticada, alargada. 2021 será muito melhor que 2020. Creia, tenha fé. Que Deus te surpreenda.